tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de cálculo. O título da nossa aula hoje é o Teorema do Valor Médio e Aplicações. Hoje nós vamos tratar de algumas questões mais qualitativas do cálculo diferencial, alguns resultados que nós vamos provar hoje que serão úteis no desenvolvimento da nossa teoria. O título fala sobre o Teorema do Valor Médio, que tem toda uma interpretação geométrica, física, que a gente pode falar hoje também. Mas antes de falar do Teorema do Valor Médio, a gente vai falar de um caso particular dele, mas que apesar de ser um caso particular, a gente vai usar esse teorema para provar o Teorema do Valor Médio, que é o Teorema de Rolle. Tá? Foi provado em 1691 pelo matemático Michel Rolle, não sei se é assim que fala, acho que é assim. Interessante do Michel Rolle que ele era um matemático e logo quando o cálculo começou a ser desenvolvido, ele achava o cálculo uma grande falácia engenhosa. Ele achava que era tudo uma besteira, aquilo que Newton, Leibniz e outros matemáticos estavam desenvolvendo. Mas com o tempo ele acabou sucumbindo, se rendendo aos encantos do cálculo e percebeu que de fato não se tratava de uma falácia, e sim se tratava de uma construção teórica bastante, para a época, bem fundamentada, né? Anos depois, outros matemáticos trabalharam para formalizar com mais rigor essas coisas que estamos vendo agora na análise, enfim, essas coisas. Mas para a época, né, no século XVII, início do século XVIII ali, se tratava de fato de um grande avanço, não só para a matemática, mas como para a ciência em geral, né? Dado as grandes aplicações que o cálculo tem, tanto para a física quanto para a biologia, química e outras ciências naturais. Então, tanto é que na época era difícil você diferenciar quem fazia matemática e quem fazia física. Grandes coisas que foram desenvolvidas para o cálculo foi pensando em problemas físicos e vice-versa. Então, era uma época que os cientistas eram, digamos, mais universalistas, né? Existia uma separação menor entre matemática e física para a época, né? Hoje já é mais complicado você pesquisar nas duas áreas. É possível, mas é um pouco mais complicado, tá bom? Mas deixando a história um pouco de lado, a gente vai começar hoje falando sobre o Teorema de Rolle, que é esse resultado aqui, ó. Um resultado que tem um apelo geométrico bastante interessante. Que ele diz o seguinte: eu vou enunciar o resultado primeiro, e aí depois eu vou dar, antes de demonstrar o resultado, eu vou dar uma interpretação geométrica do que ele significa e por que antes de demonstrar ele rigorosamente, antes de demonstrar, você já percebe que é um resultado razoável de você aceitar. É plausível que de fato ele ocorra, né? O enunciado dele se concretiza. Então, o enunciado diz o seguinte, ó: suponha que eu tenha uma função f definida num intervalo fechado. Tá? E aí, eu tenho uma função, e aí a gente vai supor algumas coisas. Ó. Então, suponha que a primeira coisa que a gente pede é o seguinte: f é contínua nesse intervalo fechado. A segunda coisa que a gente pede é que f é derivável. F é derivável. Vou esperar o avião passar. Vai com Deus, então. F é derivável no intervalo aberto, tá? Por questões técnicas é interessante você trabalhar com a noção de diferenciabilidade em coisas abertas, em intervalos abertos, tá? Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas é interessante trabalhar com a noção de intervalo aberto quando se fala de diferenciabilidade. E a terceira hipótese, que eu diria que não vou dizer que é a principal, porque as outras duas a gente precisa também, mas é uma hipótese crucial, é essa daqui, ó. A gente supõe que a imagem nesse extremo é igual à imagem no outro extremo, tá? F de A é igual a F de B. Então, antes de falar o que o teorema diz, vamos fazer um desenho aqui para ver, para a gente notar o comportamento de uma função desse tipo, para ver o que ocorre nesse caso. Então, é uma função fictícia aqui. Deixa eu pegar logo alguns dias para deixar na minha mão aqui, para adiantar minha vida. Vamos colocar aqui, ó, vamos supor que o A está aqui. Vamos colocar um intervalo maior. É sempre bom dar uma interpretação geométrica quando é possível.
Então vamos supor que o A está aqui e que o B está aqui, certo? Quando eu digo que f de A é igual a f de B, nós estamos dizendo basicamente que a imagem do f de A e a imagem do B coincidem. Eu não sei quem é essa função, mas o que a gente sabe é que onde tiver esse ponto do gráfico aqui, que é o f de A, esse aqui também vai estar na mesma altura, digamos assim. Certo? Então aqui, esse número aqui é o f de A igual ao f de B. Certo? É esse número aqui em cima. Tá? Eu não acho que não é uma boa ideia colocar essa escrita aqui no meio, porque eu vou desenhar aqui no meio. Tá? Mas eu vou deixar de verdinho aqui. Ó. F de A é igual a f de B. Essa altura aqui. E aí, olha só. Eu tenho uma função que está definida nesse intervalo, certo? Nesse intervalo de A até B. A única coisa que eu sei dessa função é que esse ponto no extremo está aqui e esse ponto também está no extremo aqui, certo? Com a mesma altura, tá? Então tem algumas possibilidades para o gráfico dessa função. Por exemplo, o gráfico dessa função pode fazer isso daqui. Eu vou colocar uma possibilidade de rosa. Então, uma possibilidade é isso daqui, certo? É essa daqui. Uma outra possibilidade é essa daqui, ó. Então, assim, ele veio, subiu, desceu e chegou aqui. Uma outra possibilidade é ele fazer isso daqui, ó. É ele subir só e depois descer assim, certo? É uma outra possibilidade. Uma possibilidade também que você não precisa ignorar é essa daqui, ó. É ela ser constante, né? Eu vou desenhar de verde para ficar todo mundo igual aqui, ó. É ela fazer isso daqui, ó. Certo? Tudo bem, é uma possibilidade para essa função. Observe que em todos esses desenhos, pelo menos geometricamente falando, ó, a f é contínua, não tem saltos, entre aspas. Ela é derivável, está tudo suavezinho ali. Ó. Observe que geometricamente nós temos as retas tangentes definidas, a gente não tem quina. Tá? E o f de A é o f de B. Da mesma altura que o ponto parte, ele chega. Certo? Não chega no mesmo ponto, mas chega na mesma altura, certo? Que é, digamos, o parâmetro das imagens. Beleza. Outra possibilidade seria essa daqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais cores aqui. Tem mais uma aqui, ó. Ele pode chegar por baixo, parte assim, ó. Essa possibilidade, digamos, rosa escura ou vermelho. Tá? Vamos ver se tem mais alguma possibilidade aqui que a gente não está capturando. Ele pode partir assim, ó. Ele pode partir assim, ó. Ele pode começar por baixo, vai para cima e depois chega aqui. É outra possibilidade também, tá? Me parece que, pelo menos geometricamente, em termos de começar a crescer, decrescer e por aí vai, claro que ele pode dar mais voltas, né? Ele pode chegar aqui, dar mais voltas aqui e continuar aqui, tá? Mas o ponto é que em qualquer uma dessas possibilidades, geometricamente falando, olha só o que a gente observa em todas elas, ó. Na possibilidade rosa, por exemplo, a gente observa que tem pelo menos um ponto aqui cuja a tangente é horizontal. Aqui também vai ter um, no rosa claro. No azul claro, por exemplo, aqui eu tenho uma tangente horizontal. E aqui também. No verde eu tenho tangente horizontal em tudo, né? Porque o gráfico já é um segmento de reta horizontal. Então, em particular, a reta tangente vai ser horizontal também. Tá? Você tem qualquer ponto aqui vai ter uma reta tangente horizontal que coincide com a própria reta verde. No rosa escuro, a gente tem uma reta horizontal aqui também, ó. Reta tangente horizontal, e no roxo também. Tá? Então, a intuição ou a geometria da coisa está me informando que, aparentemente, quando eu tenho uma função nessas condições, eu não sei exatamente quantas vezes isso acontece. Como eu disse para vocês, você pode ter uma função que oscila várias vezes aqui e chega no ponto final com a mesma altura. E aí você vai ter vários pontos com tangente horizontal. Tá? Mas em todas elas, uma coisa que a gente observa que todas têm em comum é que pelo menos em um ponto, no intervalo aberto, AB, certo? Aqui no meio, não está ocorrendo aqui na ponta, mas aqui no meio, em algum ponto aqui do meio, em algum C aqui, ó, a tangente é horizontal. Tá? Só que a gente consegue descrever a tangência horizontal usando o conceito de derivada, né? Dizer que a reta tangente é horizontal a um ponto do gráfico é dizer que a derivada da função em questão nesse ponto é zero, tá bom? Então, pelo menos geometricamente falando, parece que isso aqui é razoável,
parece que é razoável concluir que existe um número, pelo menos um, eu não sei quantos, mas pelo menos um, existe pelo menos um C no intervalo aberto AB, tal que a derivada de f em C é zero. Certo? Pelo menos esse desenho está sugerindo isso para mim. A geometria está me informando que isso tem tudo para acontecer. É claro que, matematicamente falando, só esse desenho, essa análise que nós fizemos, não é suficiente para concretizar, para estabelecer esse resultado como verdadeiro, rigorosamente falando. Mas entre rigor e intuição, os dois são extremamente importantes, mas a intuição vem primeiro. Primeiro você intui alguma coisa. Depois você quer verificar se aquilo de fato se concretiza. E aí vem a hora do rigor, o rigor matemático que tenta estabelecer aquilo que a sua intuição está te dizendo. Pode ser que seja falso, em alguns momentos esse resultado pode não ser verdadeiro. A gente vai até depois ver um exemplo, a gente pode ver agora antes de demonstrar como que, por exemplo, essas hipóteses aqui são importantes. Porque olha só, vamos supor que eu tenha... Antes de demonstrar, é importante a gente ver como que essas hipóteses são importantes. Ó. Vou colocar aqui o eixo x e o eixo y. Vou colocar aqui ó, um ponto A e um ponto B. Aí aqui está o A, as imagens, né, com a mesma altura, né, o f de A é o f de B. Por exemplo, olha como que a continuidade é importante nesse caso. A gente observa o seguinte, ó. Se eu fizer um gráfico assim, ó, vou fazer assim, ó, esse gráfico, fazer ele azul, vou fazer ele assim, aí aqui eu vou inserir um ponto de descontinuidade. Opa, peraí, chegando assim, ó, sem tangência horizontal, tá? Eu vou até inclinar ele mais um pouco, vou fazer assim, ó, para apelar mesmo, para não ficar nenhuma dúvida que a tangente não é horizontal, ó. Vou parar aqui. Vou parar aqui. Não tem tangência horizontal, tá vendo? Está deitado assim. Aí eu vou inserir um ponto de descontinuidade aqui. E vou continuar fazendo isso daqui, ó. Eu vou lá para cima. Não, vou fazer assim, ó. Aqui. Sem tangência horizontal de novo. Aí eu vou continuar aqui. Assim. E vou parar aqui. Vou colocar uma descontinuidade aqui, e aqui eu vou continuar assim. Ó. Então, olha só, existe uma função que tem esse gráfico, tá? Você pode pensar em alguma função assim, não tem nenhuma dificuldade, tá? E o lance é o seguinte, ó, essa função, o f de A é f de B, mas em nenhum momento aqui a tangente é zero. Nos pontos em que ela é derivável, a derivada não é zero nunca, tá? Porque ó, aqui ele sempre está com inclinação negativa, inclinação positiva e depois inclinação positiva de novo. Tá bom? Isso é um contra-exemplo para o teorema de Holder? Não, não é um teorema, não é um contra-exemplo do teorema de Holder, porque essa função não é contínua, tá? Então aqui, ó, f não é contínua. F não é contínua, tá bom? Então ela não, de fato, não dá para esperar que o teorema de Holder seja verdadeiro para funções não contínuas, tá? Agora olha só como que a hipótese 2 é importante. A gente pode pensar numa função assim. Eu vou pegar uma função contínua. Você pode pegar o A, por exemplo, igual a menos 1 aqui e o B igual a 1. E vou olhar para a função módulo, tá? A função módulo aqui é o 1, a função módulo de x, ela faz isso daqui, ó. Se eu pegar f de x igual ao módulo de x no intervalo menos 1 até 1, ela é contínua nesse intervalo, tá? Nesse intervalo fechado. F de menos 1, ó, o f de menos 1 é igual ao f de 1, tá? Só que em nenhum momento nos pontos em que ela é derivável, nos pontos em que essa função é derivável, em nenhum momento a derivada é zero, tá? E aí, bom, isso é um contra-exemplo para esse resultado? Não, também não é um contra-exemplo, porque essa função nós já vimos que ela não é derivável nesse intervalo aberto de menos 1 até 1. Ela tem um ponto aqui na origem
em que tal que nesse ponto ela não é derivável, tá bom? Então nesse caso aqui a f não é derivável. Tá? Então o teorema de Rolle não se aplica a ela também. E um outro exemplo para ver como que a terceira hipótese é importante é observar isso aqui. Ó. Você pode pensar, por exemplo, na função, sei lá, f de x igual a x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado, no intervalo 1, 2. No intervalo 1, 2. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, o 1 vai no 1, o 2 vai no 4, então a gente tem esses dois pontos. E você tem essa curva que é uma parábola, certo? Ela viria aqui, tá bem feio o desenho, mas ela faz assim, ó. Ela é contínua no intervalo fechado 1, 2. Ela é derivável também no intervalo aberto 1, 2. Mas ela não tem nenhum ponto com derivada zero nesse intervalo aqui, tá? A função x ao quadrado, o único ponto onde a derivada é zero é aqui na origem, tá? Mas eu tirei ela do domínio dessa função, tá? Então, nesse caso, por que não dá para concluir? Por que isso não é um contra-exemplo para esse resultado? Porque o f de 1 é diferente do f de 2. Ela satisfaz ela satisfaz 1, 2, mas não satisfaz a 3, tá? Então as três condições juntas são muito importantes, tá? Você não pode esperar que o enunciado do teorema de Rolle ele permaneça verdadeiro se você remover uma dessas três hipóteses, tá bom? Então nesses três exemplos aqui nós vemos como que cada uma dessas hipóteses é importante e como não adianta você imaginar que você conseguiria demonstrar esse resultado removendo uma dessas hipóteses. Não tem como. Aqui você tem contra-exemplos do teorema de Rolle se você remover alguma das três hipóteses, tá bom? Então, uma vez que a gente entendeu toda a intuição geométrica que está por trás desse resultado, agora a gente pode tentar estabelecer rigorosamente ele como verdadeiro, e é isso que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu só apagar então, eu vou apagar essa interpretação, não, talvez eu vou deixar aqui. Eu vou apagar esse quadro aqui, que a gente vai começar a demonstrar, e eu vou deixar essa interpretação aqui por enquanto. Então vamos demonstrar esse resultado. Para demonstrar esse resultado, a gente vai dividir essa demonstração em três casos, para a gente poder estabelecer, tá? O primeiro caso que nós vamos assumir é que essa função é constante, tá? Então supõe que f seja constante. No caso que f é constante, é um caso trivial. Por quê? No caso que f é constante, a derivada é sempre zero, certo? Nós já vimos que a derivada de qualquer função constante é zero. Então, esse c aqui você pode escolher do jeito que você quiser, tá? Neste caso é trivial. F' de x é igual a zero para todo x no intervalo aberto, AB. E aí você pode escolher o c que você quiser. Então, escolha o seu C favorito, no intervalo aberto, e você tem f' de C igual a zero. Tá bom? Então, beleza, fechou. Agora a gente vai dividir em dois casos. Agora eu vou supor que f não é constante. Então, tem dois casos que a gente precisa analisar. Ou existe um x tal que o f de x, eu vou fazer a análise em cima da imagem de f de a, que é a mesma coisa que o f de b, certo? Então, já que ela não é constante, ela não pode ser toda igual a f de a, que é igual a f de b. Então ela não é esse caso verde aqui, certo? Ela não é esse caso verde aqui. Então, se ela não é a função constante verde, ela tem duas hipóteses, aliás, duas possibilidades. Ou existe um x0 aqui no meio, tal que a imagem dele é maior do que esse f de a, ou existe um x0 tal que a imagem é menor. Então a gente vai analisar essas duas possibilidades. Então supõe que exista um x0 pertencente ao intervalo aberto, AB, tal que o f de x0, sei lá, é maior do que o f de a. Certo? Agora olha só.
essa função ela é contínua nesse intervalo fechado, certo? Então, existe um f de x0 tal que o f0 é maior, né, do que o f de a, né? Então, pelo teorema do valor extremo, essa função contínua, ela admite um máximo e um mínimo, certo? Ela atinge um máximo e um mínimo absoluto nesse intervalo fechado, tá? Então, em particular, aqui eu vou usar a parte que tem o máximo, tá? Pelo teorema do valor extremo, ó, como a f é contínua no intervalo fechado, então existe um c, a princípio no intervalo fechado, A em B, tal que C é um ponto de máximo, absoluto de f, né? Ou seja, dizer que C é um máximo absoluto de f é dizer que f de x é menor ou igual ao f de C para todo x no intervalo fechado AB, certo? Então a gente sabe disso, tá? Agora a ideia é tentar mostrar que esse C não pode ser nem o A e nem o B, porque se ele não for nem o A nem o B, ele vai ser um ponto de máximo absoluto que está no meio do intervalo, no intervalo aberto. E aí, se ele está no meio do intervalo aberto e ele é o máximo absoluto, em particular ele é um máximo local, tá? Porque ele tem, já que ele está no meio do intervalo aberto, se ele estiver aqui no meio, eu quero mostrar isso aqui, ó. Aqui está o A, aqui está o B. Se eu mostrar que esse C está aqui no meio assim, ó, em particular tem um pedacinho de um intervalo C menos delta, C mais delta, que está inteiramente contido no intervalo em questão. E aí, por definição, essa desigualdade ocorrendo no intervalo aberto com centro em C, se isso ocorre, nós já vimos que isso aqui é a definição de ser um máximo local, tá? E aí, se ele é um máximo local, o teorema de Fermat, nós provamos aqui em aula que quando você tem um máximo local, a derivada é zero, tá? Então, a ideia é mostrar que o C está entre o A e o B. Se a gente mostrar isso, o teorema de Fermat vai resolver o problema pra gente, tá bom? Então é por isso que eu vou tentar agora mostrar que o C não pode ser nem o A e nem o B. Tá? Então por que o C não pode ser o A, por exemplo? Ó. Vamos ver aqui. Ó. Então se o C for o A, o que vai acontecer? Ó? Se o C for igual a A, isso aqui acontece. Ó. Se C for igual a A, então o f de x... o f de x0, o x0 não está no intervalo AB, aqui, ó, o x0 está no intervalo aberto AB, que em particular torna ele alguém no intervalo fechado. Tá? E eu sei que o f de x é menor ou igual a f de c para todo x em AB. Tá? Então, nesse caso, se o c for igual a A, a gente vai ter essa desigualdade aqui. Ó. O f de x0 é menor ou igual a f de c, porque f de x é menor ou igual a f de c para todo x, em particular para o x0. Tá? Agora, então, isso aqui vai ser verdade. Só que o C sendo A, eu vou ter isso aqui. Ó. O f de x0 vai ser menor ou igual ao f de A. Só que isso daqui, junto com isso daqui, ó, isso é uma contradição. Porque, por um lado, o f de 0 é menor ou igual ao f de A, por outro lado, o f de 0 é maior do que o f de A. Isso não pode acontecer. Tá? Então, isso aqui é uma contradição. Logo, o C não pode ser o A, né? Então, logo, o C tem que ser, como ele está no intervalo fechado e não é o A, aqui, ó, o C está aqui, né? Então, ele é maior do que A. Então, a gente tem essa informação aqui. Agora, eu vou mostrar que o C não pode ser B. Da mesma forma, se o C for igual a B, então, de novo, o f de x0, mesma coisa, o f de x0, com certeza é menor ou igual a f de c. Agora, se o C é igual a B, isso é f de B, que é igual a f de A de novo. Por hipótese, f de B é igual a f de A. Essa é a terceira hipótese. E aí, de novo, a gente chega à conclusão que o f de x0 é menor ou igual ao f de A.
Mas não pode, porque o f de x0 é maior do que o f de a. Tá? Então isso aqui também é uma contradição. Sendo isso uma contradição, o C não pode ser B. Então ele tem que ser menor do que B, já que ele está no intervalo fechado de A até B. Certo? Então logo, o C tem que ser menor que B. Tá? Ou seja, quando a gente analisa essa possibilidade e essa, a gente está dizendo então, ó, que o A é menor que C, tá aqui, e isso é menor que B, o que implica que o C está no intervalo aberto a B. Agora eu vou aplicar o que nós dissemos antes. O fato de C ser um máximo dessa função f e estar no interior do intervalo, me diz que C é um máximo local. Tá? Então, a conclusão é que C é um máximo local de f, e aí pelo teorema de Fermat, concluímos, então segue que a derivada de f em C é zero, né? Nós provamos isso em algumas aulas anteriores aí, tá? Então olha como foi importante, a gente usou dois teoremas importantes, o teorema do valor extremo e o teorema de Fermat, tá? Para mostrar que no caso em que a gente tem um x0 assim, existe um ponto cuja derivada é zero. Agora a gente precisa analisar outra possibilidade. Já que essa função não é constante, pode ter uma imagem maior do que esse número, que determina f de A igual a f de B, mas pode ter alguma imagem menor também. A gente precisa analisar esse caso, tá? Vai ser bem análogo, tá bom? Então eu vou apagar aqui e vou provar o terceiro caso que falta, e aí vai ter acabado, tá bom? Deixa eu só apagar aqui então. Bom, terceiro caso então, vamos supor, se a gente provar isso aqui agora acabou. Então suponha que exista um x0 no intervalo AB, aberto, tal que o f do x0 é menor do que f de A. É a outra possibilidade. Então, a gente vai seguir o mesmo roteiro. Então, pelo teorema do valor extremo, existe um C, por enquanto, no intervalo fechado, AB, que é ponto de mínimo. Agora eu vou usar a outra parte do teorema do valor extremo, que é um ponto de mínimo de f. Ou seja, dizer isso é dizer que o f do x é maior ou igual a f de C para todo x no intervalo fechado AB. Tá bom? E aí a gente vai seguir o mesmo roteiro. Nosso objetivo é mostrar que o C não é nem o A e nem o B, porque se eu tenho um mínimo absoluto no interior do intervalo, ele passa a ser um mínimo local, e aí pelo teorema de Fermat a derivada é zero. Tá? Então, com isso, o que a gente consegue obter? Logo, primeira coisa, ó, se o C for igual a A, então o f do x0, o que acontece? O x0 não está no intervalo fechado? Cadê o x0? Aqui, ó. Em particular, ele está no intervalo aberto, em particular está no intervalo fechado. Então, vale essa condição para o x0 também. Tá? Se vale para todo x, vale para ele também. Então, isso aqui acontece. Agora, se o C é igual a A, o f de C necessariamente tem que ser o f de A, né? F é uma função bem definida. Então, a gente tem, ao mesmo tempo, o f do x0 sendo menor que o f de A e o f do x0 sendo maior do que ou igual a f de A. Isso não pode acontecer, tá? Ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é maior ou igual. As duas coisas não podem acontecer. Então, isso aqui é uma contradição. Isso aqui é uma contradição. Então, a conclusão primeira é que C tem que ser maior que o A, porque ele não pode ser igual a A. E aí a mesma coisa de novo. Se o C for igual a B, então o f do x0 ele é maior ou igual a f de C do mesmo jeito, só que o f de C é o f de B, porque C é igual a B, só que por hipótese o f de B é f de A. Tá? E isso não pode acontecer também porque a gente chegou na mesma contradição. Por um lado, o f do x0 é menor do que o f de A, e por outro lado, o f do x0 é maior do que ou igual a f de A. Isso também é uma contradição.
certo? Então, a conclusão é que o C não pode ser o B, então ele tem que ser menor que o B. Tá? E isso vai implicar que o C está no intervalo aberto, AB, e aí é a mesma coisa agora. Como ele é um mínimo absoluto no interior do intervalo, ele é um mínimo local. Então isso aqui me diz que C é um mínimo local, de F. E aí, pelo teorema de Fermat, o F de C tem que ser zero e acabou a demonstração, porque nós analisamos todos os três casos possíveis, tá bom? Então, o que o teorema de Rolle está dizendo é o seguinte: se você sai de um ponto até o outro e chega na mesma altura, ó, se você sai de um ponto e vai para um outro, e com uma trajetória que é suave, que é contínua e suave, né, ela é derivável no meio, então não tem jeito, para você sair daqui e para chegar, digamos, na mesma altura aqui, ó, em algum momento dessa trajetória, não tem jeito, você tem que voltar para a mesma altura. Então, nesse instante aqui, ó, é quando você tem uma tangente horizontal, tá bom? E aí, eu vou apagar aqui para a gente dar algumas interpretações disso. Nesse exemplo aqui, a gente pode dar uma interpretação física para esse resultado. Imagine que você tem uma bola, que ela está nessa altura aqui, ó, que aqui é o chão. Então, aqui é o chão. Tá? Esse aqui é o chão. Aí você tem um carinha aqui, ó. Vou fazer um carinha aqui, ó. Um rapaz, ou uma moça, ou um ser humano arbitrário. Um bonezinho. E na mão dele tem uma bola verde. Então essa é a bola que está na mão dele. Tá? Aí aqui essa é a altura H igual a zero. Vamos colocar assim. Aí esse camarada pega, ou esse ser humano pega essa bola e joga lá para cima. Então aqui, ó, se eu chamar de ST a posição da bola, no instante T, posição da bola no instante T, pode pensar nessa posição na altura em relação ao chão, tá? Então é uma altura fixada. Aí ele pega essa bola e joga lá em cima. Então essa bola vai, ele joga ela com uma velocidade inicial, que para mim não importa qual é, ele faz um movimento inicial, e aí tem a gravidade atuando para baixo, que vai fazer com que essa bola desacelere, né? Então, o que vai acontecer? Ó? No S do zero, digamos, vamos dizer que essa altura aqui é zero. Tá? Essa altura aqui é zero. E aí, o que acontece? Como ele joga essa bola para cima e a gravidade atua para baixo, em algum momento ela vai ter que voltar para cá, né? Bom, se isso for verdade, isso é verdade, né? Na vida real a gente testemunha isso, mas isso é uma ilustração do teorema de Rolle. Porque olha só, passado algum momento, quando ele joga para cima, ela volta, certo? Ela vai fazer um movimento para cá. E vai chegar nesse instante que vamos supor que ela demorou 5 segundos. Ou 10 segundos. 10 segundos depois, suponha que o S do 10, né, também é zero. Ou seja, você tirou uma foto jogando, e aí passou 10 segundos, você tirou uma foto e a bola estava na mesma posição. Admitindo que a trajetória dessa bola percorre uma trajetória contínua, que pelo menos é o que a nossa experiência nos testemunha, e assumindo que essa trajetória também é suave, observe que o teorema de Rolle aplicado nesse cara está dizendo especificamente que tem um instante, em algum instante T, em algum instante T0, como o S do zero é igual ao S do 10, certo? E S é contínua e derivável, para algum instante T0, a derivada dessa função é zero, certo? Agora, quando eu falei da derivada para vocês, nós demos um exemplo que a derivada da função posição é o que nós chamamos de velocidade.
Então, isso aqui está dizendo que em algum instante a velocidade dessa bola é zero. Tá? Então, o teorema de Hall está dizendo, ele tá dizendo o quê para essa ilustração aqui? Olha, quando você joga uma bola para cima, em algum momento essa bola, num instante específico, ela para no ar e aí ela volta. Certo? Então, essa é uma ilustração física do teorema de Hall, tá? Muito legal. Espero que vocês não me achem maluco, é óbvio que a gente está experimentando ali todo dia, né? Eu joguei o giz aqui para cima e cai, né? Em algum momento aqui, ó, o giz atingiu velocidade zero, num instantezinho, e depois voltou a cair, tá? O teorema de Hall é isso aqui, ó. Pronto, isso é o teorema de Hall, então é uma maneira de você pensar nele, tá bom? Ótimo. Um outro exemplo, agora como um exemplo matemático mesmo, com uma função, olha como é que a gente pode aplicar o teorema de Hall num exemplo para dizer que uma função, para eu ter certeza que uma função tem uma única raiz, ó. Tem uma única raiz em R, na verdade. Então, ó, a gente vai usar o teorema de Hall para provar que essa equação x ao cubo mais x menos 1, isso, mais x menos 1 igual a zero, tem uma única solução real. Nós vamos usar duas coisas aqui. O teorema de Hall, primeiro o teorema do valor intermediário, para mostrar que existe, e o teorema de Hall para mostrar que só tem uma solução real essa equação, tá? Então, como é que a gente faz isso? Bom, eu vou chamar de f de x essa função polinomial que está aparecendo aí, né? Então, seja f de x igual a x ao cubo, né? Estou definindo a função f de x assim, mais x menos 1. E aí, observe o seguinte, ó, f de 0, quem é f de 0? É menos 1, que é menor que 0, e o f de 1 é 1 mais 1, 2, menos 1, ó, 1 mais 1, 2, menos 1, 1, que é maior que 0. Então, a gente tem isso daqui, ó, o f do 0 é menor que 0, que é menor que o f de 1. Pelo teorema do valor intermediário, como a f é contínua, pelo TVI, vou colocar assim, ó, TVI, teorema do valor intermediário, existe um x0 no intervalo aberto 0, 1, tal que o f do x0 é 0. Tá? Mas isso não mostra que ela tem uma única solução real. Isso só mostra que isso tem uma solução real. Agora vamos supor que tenha duas raízes para ver o que acontece. Se tiver mais de uma, olha só o que vai acontecer. Suponha que você tenha, que existam, por exemplo, x1, x2, números reais diferentes. Então eu posso, por exemplo, supor que o x1 é menor que o x2, tais que o f do x1 é igual ao f do x2, que é igual a 0. Então, olha só o que acontece. Ó. Se eu considerar esse intervalo fechado aqui, ó, logo f é contínua. F é contínua em x1, x2, com certeza. Ela é contínua na reta toda. Derivável. E derivável no intervalo aberto, x1, x2. Tá? Agora, ela é contínua no intervalo fechado, derivável no intervalo aberto, e as imagens nos extremos coincidem. Pelo teorema de Hall, quando isso acontece, necessariamente vai existir um C nesse intervalo aberto aqui, x1, x2, tal que a derivada de f em C é 0. Tá? Só que a derivada de f em C, ó, a gente consegue calcular a derivada geral. É 3x ao quadrado mais 1, né? A derivada f' de x é 3x ao quadrado mais 1. Quando eu aplico em C, nós estamos dizendo então que 3c ao quadrado mais 1 é 0. E isso é absurdo, porque esse número aqui, ó, ele é menor que 0. Ele é menor que 0, então não pode ser 0. Ah, desculpa, ele é maior que 0. Opa! Isso aqui é sempre maior que 0. O menor que 0 aqui é porque eu ia jogar o menos 1 para o outro lado, aí sim você teria o quadrado de alguma coisa dando negativo, né? Olha só, isso daqui implicaria que o c ao quadrado é menos 1/3.
Tá? Agora, o quadrado de um número nunca dá negativo. Ele pode dar até zero, mas nunca negativo. Tá? Então, isso aqui é uma contradição. É uma contradição. Então, isso quer dizer que não existem. Então, se eu suponho que tem duas raízes diferentes, eu chego numa contradição. Então, essa f tem uma única raiz real. Tá? Porque isso daqui me deu uma contradição. Beleza? Então, olha como o teorema de Rolle foi legal para a gente estabelecer que essa função f de x só tem uma raiz real, tá? E ela está entre 0 e 1, tá bom? E aí, usando recursos numéricos, que a gente não vai ver aqui agora, você consegue aproximar essa raiz, tá bom? Beleza? Ótimo. Mais um exemplo que nós podemos fazer. Ah não, esse é depois do teorema do valor médio. Agora a gente vai falar então do teorema do valor médio, que é o principal resultado da aula, que vai seguir como um corolário do teorema de Rolle. Teorema do valor médio. Vou tentar fazer igual eu fiz com o teorema de Rolle. Vou começar a escrever o enunciado dele e a gente vai observar o que pode acontecer, tá? Então, eu vou supor que eu tenho uma função f definida no intervalo fechado, AB, tá? E eu vou colocar duas hipóteses. Então, suponha que f duas coisas, ó. F são hipóteses idênticas às duas primeiras hipóteses do teorema de Rolle. Então, f é contínua no intervalo AB, fechado, e suponha que f seja derivável. Opa, não é derivável não, né? Derivável no intervalo aberto AB. Essas são as duas hipóteses. Então, vamos ver o que acontece. Agora vamos partir para o desenho aqui para a gente tentar entender o que acontece. Ó. Eu tenho aqui o A, vou colocar aqui o A, aqui eu tenho o B, e vamos supor que a gente tem uma função assim. Aqui está o f do A, aqui a gente não tem hipótese sobre o f do A e o f do B não, tá? Pode ser igual, pode ser diferente, tanto faz. Então, vou colocar aqui como se fosse diferente. Tá? E aí a função faz isso daqui, por exemplo. Ó. Beleza? Deixa eu desenhar melhor isso aqui. O desenho vai ficar melhor do outro jeito. Tá? Vou colocar o f de b aqui em cima. Aqui. Isso. Pronto. Assim vai ficar melhor para o desenho. Suponha que o gráfico da função seja assim, só para a gente analisar o que está acontecendo. Tá? E aí, olha só. O que esse resultado está dizendo? Bom, ela é contínua em AB, né? Então não tem saltos nesse gráfico. E ela é derivável. Então, por que valor médio? Se a gente fosse analisar qual é o valor médio, por exemplo, se isso aqui fosse o gráfico de uma função posição, ou uma função... poderíamos ver como função posição. Imagina que isso aqui é o gráfico de uma função posição, de um objeto variando em um certo tempo x. Tá? E a gente quisesse saber qual é a velocidade média desse cara nesse percurso. Então, se isso aqui fosse a função posição, isso quer dizer que no instante A, ele estaria aqui, na posição f de A, certo? E no instante B, ele estaria aqui, na posição f de B, certo? E aí, se eu quisesse medir a velocidade média nesse trajeto, a gente faria o quê? Eu faria a diferença do que foi andado, certo? Então, f de B é a posição no instante B e f de A é a posição no instante A. Então, f de B menos f de A é justamente o tanto que eu percorri. E dividiria isso pelo tempo que eu gastei para sair daqui até aqui, que é B menos A. Certo? Então, a velocidade média seria isso daqui. Ó. Essa seria a velocidade média. É só um exemplo. A f não precisa ser isso, mas é só para a gente ilustrar com um exemplo. Essa seria a velocidade média nesse instante. Então, por isso que a gente chama esse valor aqui de valor médio da função nesse intervalo fechado. Tá? Isso aqui é chamado valor médio. Por isso que é teorema do valor médio, vocês vão ver daqui a pouco. Valor médio de f em AB.
tá bom? Ótimo. Agora olha só, se você observar bem, esse número aqui, ó, ele pode ser dado como coeficiente angular de uma reta específica. Qual reta? Essa reta aqui, ó, essa reta secante. Eu vou escrever de vermelho aqui, ó. Finge que isso aqui é uma reta. Essa reta aqui, ó, ela passa por esse ponto e passa por esse ponto, certo? Se eu chamar essa reta aqui de RAB, por exemplo, se esse aqui for o ponto B e esse aqui for o ponto A, o coeficiente angular dessa reta, MAB, é quem? É justamente a diferença das segundas coordenadas, né? F de B menos F de A, sobre o B menos A. É exatamente isso, tá? O coeficiente angular dessa reta, secante a esses dois pontos. E se você observar bem, olha só como se comportam as inclinações dessas retas, das retas tangentes à curva roxa aqui, ó. Em algum momento você observa que tem um pontinho aqui, ó, que essa reta tangente aqui, ó, ela não é igual à reta secante que liga A a B, mas ela tem a mesma inclinação. Observa que em algum momento aqui, em algum instante, essa reta tangente é paralela a essa reta AB. Mas dizer que duas retas são paralelas é dizer que elas têm a mesma inclinação, ou seja, é dizer que elas têm o mesmo coeficiente angular. Agora, quem é a inclinação dessa reta aqui, ó? Se esse ponto aqui for um C? A inclinação dessa reta tangente é isso daqui, ó, F' de C. Então, o teorema do valor médio está dizendo o seguinte, olha, em algum instante entre A e B, a derivada de F nesse instante é justamente esse valor médio. Então, isso é o teorema do valor médio, tá? Então, existe um C no intervalo aberto, AB, né? No interior do intervalo, tal que a derivada de F em C é justamente esse valor médio, F de B menos F de A, sobre B menos A. E olha que interpretação física legal. Se a gente voltar a imaginar que essa F está traduzindo para nós o vetor posição, né? Ou o vetor não, mas a posição de um certo objeto, nós estamos dizendo então que existe um instante onde a derivada nesse instante é a velocidade média. Só que quem é a derivada da função posição em um certo instante? Nós vimos que isso é justamente a velocidade instantânea, tá? Então, antes de demonstrar esse resultado, olha que beleza que ele está nos dizendo. Ele está dizendo que se você, por exemplo, saiu de uma cidade, sei lá, se você saiu de Vitória e foi lá para o Rio de Janeiro, e a sua velocidade média, se você, por exemplo, vamos supor que daqui no Rio são 500 quilômetros, e vamos imaginar que você voou na estrada e fez esse trajeto em 5 horas, certo? Então, se você andou 500 quilômetros em 5 horas, a sua velocidade média foi 100 km por hora. Essa foi a sua velocidade média nesse trajeto. O que o teorema do valor médio está dizendo é que, obrigatoriamente, em algum momento dessa viagem, eu não sei qual, mas em algum momento, com certeza, o velocímetro do seu carro marcou 100 km por hora. Tá? Olha que lindo esse resultado. Ele está dizendo que não tem como você fazer um trajeto numa velocidade média de 100 km por hora sem que em algum instante o seu velocímetro não tenha atingido essa velocidade. Não tem como. Tá? Se você, sei lá, você foi um pouquinho mais devagar e demorou, sei lá, 6 horas e um pouquinho, então 500 dividido por 6 aí, essa conta é difícil demais, mas vai dar aproximadamente 80, porque 6 vezes 80 é 480. Então, se você demorou 6 horas e 20 minutos, de modo que a sua velocidade média supõe ter sido 80 km por hora, então não tem jeito. Em algum momento, ou aqui em Vitória, ou ali em Cachoeiro de Itapemirim, ou lá em Macaé, ou sei lá, em São João do Meriti, em algum lugar, em algum ambiente, Campos, é o mais provável, porque é o que mais demora nesse trajeto, em Campos, em algum lugar, o seu velocímetro atingiu a velocidade instantânea de 80 km por hora. Tá lindo demais esse resultado, lindo, tá? Então olha que interpretação física, ilustrativa, geométrica, muito legal, tá bom? E agora a gente vai provar esse resultado. E aí, para provar ele, a gente vai usar o teorema de Rolle,
E aí a gente vai aplicar o teorema de Rowley numa função diferença, que é a diferença entre essa função f, que aqui o gráfico dela está mais ou menos descrito como uma roxa, e eu gostaria de descrever a função do primeiro grau que passa por esses dois pontos. Tá? Mas isso é fácil. Se eu conheço os valores A e B, se eles são dados, isso é fácil, porque tudo que eu tenho que fazer é encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Mas olha só, eu já tenho essa inclinação e já tenho um ponto, tá? Então, a inclinação da reta vermelhinha, ou seja, na verdade, a equação da reta vermelhinha, se eu tenho esse ponto e tenho essa inclinação, ó, a equação da reta secante, quando a gente fala reta secante, é a reta que passa por esses dois pontos, tá? A equação da reta secante RAB é quem, ó? Por exemplo, é y menos f de A, que é a segunda coordenada, igual a essa inclinação, NAB, que é isso daqui, tá? F de B menos f de A sobre B menos A, multiplicado por x menos A. Então, em termos de função, isso é y igual a f de B menos f de A sobre B menos A, isso multiplicado por x menos A, mais f de A. Tá bom? Então eu vou chamar isso aqui de h de x. Tá? Vou chamar isso aqui de h de x. Pronto, o gráfico dela é essa reta, tá? É essa h. E aí a gente vai olhar para uma função de diferença para mostrar que esse resultado ocorre, tá bom? Então vamos demonstrar o teorema do valor médio. Então considere, por que é legal a gente considerar a diferença dessa função f com essa função do primeiro grau aqui, ó? Porque eu sei que a diferença entre elas duas é igual a zero nesses dois pontos, tá? Aqui no meio, ó, elas não são iguais, tá vendo? Nesse desenho. Mas tanto em B quanto em A, o f de A é igual ao h de A, porque é a mesma função, tá vendo? Ó? No A aqui, o h de A está aqui e o h de B está aqui, tá? Então, como elas são iguais nos extremos, então o teorema de Rowley tem algo a me dizer. Em algum ponto aí, a derivada da diferença vai ser zero, tá bom? Então, vamos demonstrar então, né? Defina g de x como sendo a função f de x menos a função h de x, tá? Em intervalo aberto a b, tá? Com certeza, ela é contínua no intervalo fechado AB e derivável no intervalo aberto AB, tá bom? Por quê? F é contínua no intervalo fechado AB e F é derivável no intervalo aberto AB. A H é uma função contínua e derivável, né? É uma função do primeiro grau. Então, diferença de funções contínuas e deriváveis continua sendo contínua e derivável, tá? Então, ela já atende as duas primeiras condições do teorema de Rowley, se eu quiser aplicar ele. Agora, falta eu verificar que o G do A é o G de B. Para aplicar o teorema de Rowley, a gente precisa disso, ó. Agora, note que quem é o G de A? G de A é o F de A menos o H de A, que é F de A. Quem é o H de A? Quando você coloca x igual a A aqui, ó, aqui dá zero, tá vendo? H de A, aqui é uma constante, A menos A é zero. Zero vezes isso dá zero, e aí sobra só o F de A. Então o H de A é o F de A, tá bom? Então o H de A é o F de A. Isso aqui é zero, tá bom? Então o G de A é zero. E quem é o G de B? É o F de B menos. Quem é H de B? Vamos lá, ó. H de B é colocar o B menos A aqui, certo? Ó. Quando você coloca o B menos A aqui e divide por B menos A, isso corta, né? B menos A dividido por B menos A é 1. Vai sobrar F de B menos F de A, mais F de A, que vai dar só o F de B. Vou fazer devagarzinho essa daqui, ó. Vai ficar F de B menos F de A sobre B menos A. É menos tudo, né? B menos A. Tá? Aí eu vou continuar aqui embaixo, aqui, tá bom? Mais F de A. É menos isso tudo aqui. Certo? É menos isso tudo aqui. Tá? Aqui não é dividido não, tá? É isso multiplicado por isso mais isso.
Só que aqui foi embora. Foi embora. E aí dá f de b menos f de a mais f de a. O menos f de a aqui vai embora com mais f de a aqui. Sobra só o f de b. F de b menos f de b é zero. Então o g de a, logo o g de a é igual ao g de b. E aí se o g de a é igual ao g de b, essa função g, que é dada pela diferença entre essas duas funções, ela atende aos critérios, às condições do teorema de Rolle. Tá? Então, existe, logo pelo teorema de Rolle, pelo teorema que nós provamos hoje de Rolle, existe um C pertencente ao intervalo aberto, AB, tal que a derivada dessa função g é zero. Tá? Agora vamos ver o que significa a derivada dessa função da zero. Eu vou apagar isso aqui. Agora, observe que quem é a derivada de g? Para qualquer x, para todo x no intervalo aberto, para todo x em AB, temos que g' de x, g' de x é o que? É a derivada de f menos a derivada de h, que é justamente a derivada de f. Quem era a função h de x? Vamos relembrar aqui. Era f de b menos f de a sobre b menos a, x menos a, mais f de a, certo? Então, quando você deriva... Bom, isso aqui, por mais feio que pareça, é uma função do primeiro grau. Então, quando você deriva isso daqui, vai aparecer o quê? Tem um menos aqui, né? Isso aqui é uma constante, então ela fica aqui, b menos a é a constante, multiplicada pela derivada de x menos a, a derivada de x é 1 e a derivada de menos a é 0. Então, fica só o 1 aqui mesmo. Mais a derivada dessa constante f de a. Certo, também. Então, fica só isso daqui, tá? Ficando só isso daí, o que significa dizer que a derivada de g em c é zero? Então, assim, 0 é a derivada de g em c. Agora, eu vou aplicar em c essa equação que eu obtive. Isso é, no lugar de x, eu coloco c. Então, f' de c menos essa diferença. F de b menos f de a sobre b menos a. Essa diferença dando zero implica, então, jogando esse cara para o outro lado, que a derivada de f em c é f de b menos f de a sobre b menos a. E este lindo resultado está demonstrado. Tá bom? Então, observe que primeiro eu dei uma intuição, uma ilustração para vocês, e aí depois a gente observa que isso que a geometria nos informava, que a física nos informava, de fato se estabelece matematicamente. E aí para isso a gente usa o teorema de Rolle, é um jeito de demonstrar esse resultado, tá bom? E aí vamos a algumas aplicações nesse resultado. Então vale a pena mencionar aquela ilustração física que eu fiz com vocês. Se você se você sai desse trajeto, se você faz um trajeto, né, em uma cidade aqui, Vitória, e aqui Rio de Janeiro. E suponha, por simplicidade, que essa distância seja de 500 km. Tem até 527 por aí, né? Vamos arredondar para 500 km. Você já sai logo da ponta da fruta, para quem é de Vitória, lá do final de Vila Velha, que aí dá 500 km. Já não é Vitória mais, é Vila Velha, né? Mas enfim, suponha que seja 500 km. E aí suponha que você seja um louco desvairado, e aí você consiga percorrer esse trajeto em 5 horas. Em 5 horas. Tá? Então, sua velocidade média foi, então, 500 km em 5 horas, foi de 100 km por hora, certo? Então, pelo teorema do valor médio,
Existe um tempo, existe um instante, um tempo que vai de 0 a como no sistema internacional é em segundos, né? Cada hora, meu Deus, não deixa esse trem quieto. Vamos trabalhar em horas mesmo, porque cada hora tem 3.600 segundos, né? Eu não vou multiplicar isso por 5 de jeito nenhum. Então, coloca aqui de 5 mesmo. Dane-se o sistema internacional, vamos trabalhar com horas mesmo. Então, existe um instante entre 0 e 5 horas, tal que a sua velocidade instantânea, vou colocar assim, velocidade instantânea, nesse tempo t0, no t0, é igual a 100. Então você atingiu essa velocidade em algum instante, com certeza absoluta. Tá? Esse t0 pode estar aqui em Cachoeiro, esse t0 pode estar aqui em Campos, pode estar em Macaé. A proporção aqui está ridícula, né? Mas enfim, em algum momento que você atingiu. Se você fez esse trajeto em 5 horas, com certeza você atingiu muito mais do que isso, né? Você tem que ser um louco desvairado para fazer de carro, ainda mais nessa estrada aqui na pista dupla, né? Assumindo isso, né? Isso é a realidade. Você fazer 500 km em 100 horas numa estrada de mão única de ida e volta, tá passando caminhão, enfim, é uma loucura, né? Mas enfim, bom, em algum momento você atingiu 100 km por hora. Tá? O teorema do valor médio te garante isso, tá bom? Uma outra aplicação é uma maneira de você estimar alguns valores para determinadas funções quando você tem poucas informações sobre ela, tá? Vamos supor que a única coisa que você sabe de uma função é que ela é contínua e derivável. Contínua e derivável, você sabe que f de 0, sei lá, é menos 2, e que a derivada dela nunca passa de 3, por exemplo. Tá? Sempre. Para todo x real, por exemplo. Ou para todo x no intervalo onde ela está definida. Então, vamos colocar x real, não tem problema. Tá? E aí, a pergunta é, quão grande pode ser por exemplo, f de 2. Tá? Só com essas informações eu não vou saber quem é f de 2, mas a gente pode limitar por cima, pelo menos. Tá? Como é que você faz isso? Bom, isso geometricamente é interessante você pensar, porque olha só, você está dizendo que o f do 0 é menos 2, então está aqui embaixo. E aí o 2 está aqui, ó, que é quem você quer saber a imagem, né? Você sabe que esse ponto aqui está no gráfico, e você sabe que a inclinação nunca passa do 3, tá? Então ela não pode crescer muito, tá? Nunca passa do 3, então ela vai ser no máximo isso daqui, ó, né? Assim, aí você quer limitar esse cara aqui. Opa, aqui eu já estou dizendo que é 0, né? Ela não passa do 3, ela pode fazer assim, tá? Aqui foi quase infinito, né? Pera aí, isso. Aqui talvez já tenha passado do 3. Sim, tal. Ela pode ter vários jeitos de fazer isso aqui, ó. Que pode ser bem pequenininho e tal, mas se ela nunca passa de 3, ó, a derivada, então você está dando você está limitando o jeito que ela cresce até chegar no 2, tá bom? Então, de certa forma, pelo menos geometricamente falando, se você limita o quanto ela pode crescer sempre, então parece razoável imaginar que você consegue limitar quem é esse f de 2 em termos dessa derivada. E aí o teorema do valor médio diz isso para você exatamente como você faz, porque olha só, pelo teorema do valor médio, eu vou analisar nesse intervalo aqui, ó. Analisando no intervalo de 0 até 2, em algum ponto a derivada dessa função, em algum ponto vai ser o valor médio dessa função, tá? Então, existe um C nesse intervalo aberto 0, 2, tal que o f' de C é justamente o f do 2 menos o f do 0 sobre 2 menos 0, tá? Agora, isso aqui está me dizendo, então, que o f de 2 menos f de 0, ele é igual a f' de C
vezes 2 menos 0, que é 2, tá? Agora, quem é f de 0? O f de 2, o f do 0 eu estou sabendo que é menos 2, né? Então é menos 2, isso é o f' de c vezes 2, e portanto o f de 2, ele vai ser igual a quem? Ó? Aqui é mais 2, então é menos 2, né? Então é 2 f' de c menos 2, porque aqui é mais 2. Agora eu sei que o f' não passa do 3, então isso aqui necessariamente tem que ser menor ou igual a 2 vezes 3, porque é o limitante que eu coloquei para a derivada, menos 2, que é quem? 6 menos 2, 4. Então, a imagem do 2 não passa de 4. Eu não sei quem é, tá? Mas essa limitação que eu dou no crescimento da função faz com que f de 2 seja no máximo 4. Não tem como ela passar do 4 com esse nível de crescimento, tá bom? Isso é interessante quando você quer trabalhar com problemas de otimização. E problemas de, não diria otimização, mas de estimagem, né? Estimagem, não sei se existe. Estimação também não. Estimativa, quando você quer trabalhar com problemas de estimativa. Encontrei a palavra, graças a Deus. Vamos para mais uma aplicação linda do teorema do valor médio. Teorema. Nós já sabemos que se eu pegar uma função constante e derivar, é zero. Constante igual a zero. E aí, bom, será que a recíproca é verdadeira? Será que se eu tiver uma função definida no intervalo, que eu sei previamente que a derivada é zero, será que eu posso concluir que essa função é constante? A resposta é um sonoro sim, graças ao teorema do valor médio. Então, seja f, que observe que geometricamente é razoável, né? Se você tem derivada sempre zero, se você está no intervalo, é razoável imaginar que você não cresceu nunca. Aliás, você não variou, né? Não precisa crescer. Mas você não variou nunca. Então é razoável imaginar que isso seja de fato constante. Mas uma coisa é você imaginar isso, outra coisa é você concretizar e estabelecer isso matematicamente. E aí o teorema do valor médio nos ajuda a estabelecer isso matematicamente. Então suponha que você tem uma função definida no intervalo aberto, derivável tal que a derivada de f é zero para todo, né? Lembra? Para todo x intervalo AB. Então, a conclusão é que f é constante. A conclusão é que f ela é constante, tá? E aí, o que a gente vai mostrar? Eu vou fixar um valor específico, tá? Fixe, como é que a gente demonstra isso usando o teorema do valor médio? Fixe um valor, fixe um elemento C em AB, tá? Fixe um elemento C em AB. Olha só, para qualquer x que eu... o meu objetivo é mostrar que f de x é igual a f de c, tá? Para qualquer x em AB. Então, seja um x pertencente em AB qualquer. Deixa eu fixar um outro cara aqui, x0, que aí o c eu uso psicologicamente para o teorema do valor médio. Então, o x0 é um cara fixado. Escolha o seu favorito nesse intervalo. E o x é uma variável. Meu objetivo é mostrar que f de x é igual ao f do x0 para todo x. Então, se a gente mostra isso, a gente está dizendo que o f de x, para qualquer um, tem a mesma imagem que para um específico. Então, a f tem que ser constante. Tá? Então, olha só, pelo teorema do valor médio, ó, se o x, vou afirmar isso aqui, ó, vou mostrar isso aqui para vocês. Ó. F de x é igual a f de x0 para todo x no intervalo AB. Esse é o meu objetivo, tá? Como é que a gente faz isso? Primeiro, se o x é igual a x0, obviamente, o resultado está provado, né? F de x, como a f é bem definida, tem que ser igual a f do x0. Agora tem duas possibilidades. Suponha que o x seja maior que o x0, tá? Pelo teorema do valor médio, quando eu olho para o intervalo x0 e x, pelo teorema do valor médio, existe um C no intervalo aberto x0, x,
tal que a derivada de f em c é o valor médio da função entre x0 e x, que é isso daqui, ó, f de x menos f do x0 sobre x menos x0, tá? Só que por hipótese isso é zero, porque a derivada é zero em qualquer ponto de AB, tá? Em particular para esse C aqui, que é um subintervalo desse intervalo aberto aqui. Tá bom? Então, isso aqui está me dizendo que f de x menos f de x0 sobre x menos x0 é igual a zero, porque o f' de c é zero, tá? Quando eu passo isso aqui multiplicando, continua sendo zero. Então, f de x menos f de x0 é zero vezes x menos x0, que é zero. Agora, se a diferença desses dois caras é zero, então f de x é igual ao f de x0. Tá? E aí o outro caso é absurdamente análogo. Se você supõe que o x é menor do que o x0, então, ó, mesma coisa, vou escrever assim, ó, teorema do valor médio existe no C. Só muda a ordem, né, entre o x e o x0, tal que o f' de C só mudou a ordem aqui agora, é o f do x0 menos f de x sobre o x0 menos x, tá? Só que isso daqui é zero, então do mesmo jeito vai implicar que o f do x é igual ao f do x0. Então, portanto, nós demonstramos isso daqui, ó. Isso aqui está demonstrado. E isso daqui diz que a f é constante. Portanto, f é constante. Agora, olha o cuidado que nós devemos ter com essas hipóteses. Quer ver? Olha esse exemplo aqui. Ó. Se a gente olhar para essa função aqui, ó, f de x definida igual a, sei lá, 1 se o x é menor ou igual a 0 e 2 se o x é maior que 0. Tá? Olha só o que acontece. Ó. Olha o gráfico dessa função, como é que funciona. Para x menor ou igual a 0, ela é constante igual a 1, né? Então, ela vem para cá. E tem um pontinho fechado aqui, porque no 0 é 1. Então, aqui ela é 1. E para x maior que 0, ela é 2. Só que aqui é um pontinho aberto, porque no x igual a 0 está aqui embaixo. Observe que essa função é derivável para x diferente de 0. Tá? F é derivável para x diferente de 0, para todo x diferente de 0, tá? E mais, a derivada dela é 0, porque ela é constante em cada um dos pedaços. Tá? A f' de x é 0 para todo x diferente de 0. Tá? Mas ela não é constante. Ela não é constante. Apesar da derivada ser sempre diferente de 0, ela não é constante. Isso é um contra-exemplo do teorema anterior? Não. Não, porque ela não é derivável no intervalo aberto. Tá? Ela é descontínua, inclusive. Tá bom? Então, saber que a derivada é 0 sempre num domínio da função não quer dizer que ela é constante. Primeira coisa, esse domínio tem que ser um intervalo. Não é o caso aqui. Tá? Aliás, o domínio é um intervalo sim. Esquece que eu falei. O domínio precisa ser um intervalo, mas não é o problema aqui. O domínio de f é um intervalo. Mas ela não é derivável num intervalo. Esse é o ponto. Tá? Ela está definida na reta inteira, que é um intervalo grandão, é um intervalo trivial. Mas ela não é derivável nesse intervalo. Tá? Então, o fato dela não ser derivável, mesmo que aonde ela é derivável, não é um intervalo, que é separado em dois pedaços. Tá? Você tem o menos infinito até o zero, sem o zero, depois do zero, sem o zero, até o infinito. Então, ela é derivável num intervalo exceto um ponto. Tá? É um intervalo furado, digamos assim. E isso atrapalha concluir o teorema anterior. Tá? Então, ser derivável, a derivada ser igual a zero num conjunto que não é um intervalo, não garante que a função é constante. Tá? Tá aqui um contra-exemplo para isso. Beleza? E aí, como um corolário desse teorema, olha só que legal, isso vocês vão usar bastante quando estiver trabalhando com integração. Aqui pode colocar como um corolário. Como um corolário. Ó, se eu tenho duas funções
f e g, definidas no intervalo da reta aberto com derivadas iguais, para todo x em AB, então a diferença das funções originais é uma constante, tá? Então existe uma constante C em R, tal que a função f de x é igual a g de x mais c. Tá? Esse mais c aqui dá pano para manga na hora de integração. Tá? E aí a demonstração disso é muito simples, porque olha só. Bom, pessoal, aconteceu uma daquelas coisas que me irritam profundamente, que é, no meio da gravação, a memória do celular simplesmente acaba. E aí, tudo que eu fizer daqui pra frente, saibam que eu fiquei falando tudo isso à toa, pra ninguém, porque foi cortado da gravação. Tá? Essas coisas me deixam extremamente feliz, contente, realizado. Mas, vida que segue, vamos então voltar ao teorema. Eu estou até com uma camisa diferente, porque quando eu terminei de gravar a primeira parte, eu estava com o horário meio apertado e precisei sair. E aí, bom, como a gente está em época de pandemia, a gente sai, no final você precisa, né, se higienizar e tal, porque a gente quer ter o menor contato com o vírus possível dentro da nossa própria casa. Então, por isso eu estou com uma nova roupa, não estranhe esse fato, tá bom? Então vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Então, lembra que o teorema se tratava de mostrar que se eu tenho duas funções que são iguais, na verdade a derivada delas são iguais, elas são deriváveis com derivada igual, então elas diferem por uma constante, tá? Então vamos como é que a gente demonstra isso? Espero que vocês estejam aí ainda e eu não esteja falando para ninguém, que eu esteja falando para alguém, né, na verdade. Então, como é que a gente demonstra esse resultado? Observe que se isso aqui acontece, a derivada da diferença vai ser constante igual a zero, certo? Ó, observe que isso daqui, ó, para todo x pertencente a AB, temos que a derivada da diferença de f e g, nós já vimos que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? Então isso aqui vou colocar isso igual aqui embaixo, é f' de x menos g' de x. Por hipótese, esses dois caras são iguais, certo? Então essa diferença é zero. Tá? Então olha só, eu tenho uma função que é derivável no intervalo aberto, cuja derivada é constante igual a zero. Então pelo teorema anterior, isso aqui é um corolário na verdade, né? Eu tinha anunciado como um corolário antes. Troca aí por corolário, tá bom? Não deixa de ser um teorema também. Então, pelo teorema anterior, se uma função derivável definida no intervalo aberto é tal que a derivada é zero em todos os pontos do seu domínio, é porque ela é constante, tá? Então, pelo resultado anterior, existe uma constante C em R tal que essa função de diferença aqui, ó, f menos g de x, é igual a c para todo x no intervalo aberto AB, tá? O que me diz que f de x é igual a g de x, né, jogando menos g de x para o outro lado, com o sinal trocado, g de x mais c, isso para todo x pertencente a AB, certo? Então, bem facinho, né? A demonstração de fato segue quase que imediatamente do resultado anterior, tá? E aí vamos fazer dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos ver como que esse resultado nos ajuda a mostrar uma identidade trigonométrica. É verdade, vou mostrar isso aqui, ó, que a tangente a menos 1 de x mais a cotangente a menos 1 de x, isso é igual a π sobre 2 para todo x real. Tá? E a maneira de nós provarmos isso é uma identidade clássica da trigonometria, quando das funções inversas das funções trigonométricas dadas pela tangente e cotangente. A maneira pela qual nós vamos atacar esse problema é mostrando que a função definida por esse lado aqui
ela tem derivada toda igual a zero. E por isso ela é constante. Depois de saber que isso é constante, a gente calcula quem é essa constante e verifica que é π sobre 2. Então a primeira coisa que a gente verifica é o seguinte, ó, a derivada da tangente a menos 1 de x mais cotangente a menos 1 de x, isso é, a derivada da tangente a menos 1 de x, eu fiz com vocês na aula sobre as derivadas de funções trigonométricas inversas, nós vimos que é isso daqui, ó, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá? E como exercício eu deixei para vocês calcularem a derivada disso daqui, tá? A derivada da função inversa da função cotangente. E lá vocês vão ver, fazendo exercício, que é isso daqui, ó. Então é esse número menos esse mesmo número, no fim das contas, tá? Então isso aqui é zero, certo? Para qualquer x real. Então, pelo corolário que nós acabamos de demonstrar, isso quer dizer que existe uma constante, logo, existe uma constante C em R, por enquanto eu não sei quem é, tal que a derivada disso daqui, ó, a derivada disso daqui, opa, não é a derivada, é a função original, desculpa. Derivada eu já sei que é zero sempre, né? Então se a derivada é zero sempre, isso quer dizer que essa função tangente a menos 1 somada com a cotangente a menos 1 é igual a C, para qualquer x real. Tá? E aí se você quer descobrir quem é C, a gente pode escolher um valor de x conveniente, um valor de x que eu saiba quem é a tangente a menos 1, tanto desse x quanto a cotangente a menos 1. Vocês vão observar que um bom valor para a gente calcular isso, sei lá, pode ser a tangente a menos 1 do 1, é um que você pode escolher. A tangente a menos 1 do 1, a tangente a menos 1 de 1 é o π sobre 4, certo? De menos π sobre 2 a π sobre 2, no intervalo aberto, o único ângulo cuja tangente é 1 é o π sobre 4. Então, em particular, para descobrir quem é o C, em particular, o C é igual a tangente a menos, já que vale para todo x real, vale para o 1 também. Mais a cotangente a menos 1 de 1, isso é π sobre 4, e entre menos π sobre 2 e π sobre 2, removidos os extremos, né, o ângulo de π sobre 4 também é o único cuja cotangente é 1 também, certo? Que é 1 sobre tangente. Para 1 sobre tangente ser igual a 1, a tangente tem que ser igual a 1. E aí o ângulo tem que ser o π sobre 4 também. Tá? E aí quando você soma π sobre 4 com π sobre 4, isso é exatamente π sobre 2, tá bom? Então quando você junta essa informação, que o C é igual a π sobre 2, e essa informação, que isso aqui é sempre C para todo x real, você tem essa igualdade demonstrada, essa igualdade devidamente demonstrada, tá bom? E aí vamos fazer só mais um exemplo aqui. Olha que exemplo legal. Suponha que você tem esse problema aqui, ó. Suponha que, ou vou falar assim, melhor dizendo, encontre a função f definido de R em R, derivável, tal que f de 0 é igual a 2 e a derivada de f seja a exponencial de x para todo x real. Olha só o problema que a gente está lidando agora. Eu quero encontrar uma função real, tal que f de 0 é 2 e a derivada dela é a exponencial de x. Dependendo do curso que você estiver fazendo, eu não sei se você vai estudar equações diferenciais ou não, tá? Mas eu acho que para a imensa maioria de quem está me ouvindo agora, se vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar. O que é uma equação diferencial? Esse exemplo é um típico exercício, um exercício básico de equações diferenciais. Tá? O que é uma equação diferencial? Esse problema, na verdade, é um problema de encontrar isso daqui. Ó. Você quer encontrar uma função y, tal que isso aqui acontece, e
essa função aplicada no zero é igual a 2, tá? Isso é uma espécie de equação diferencial. Você estuda, por exemplo, equações lineares, lá em geometria analítica, ou em álgebra linear, melhor dizendo, na maioria dos cursos. E uma solução para um sistema linear, por exemplo, se ele tiver duas variáveis, é um par de números, certo? Se ele tiver três variáveis, é uma tripla de números. Por aí vai. Uma solução de uma equação diferencial é uma função. É uma função cuja derivada satisfaz uma equação, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma equação diferencial. Tá? Por quê? É uma equação que eu estou buscando funções que se encaixem nessa equação, cuja derivada seja exponencial de x. E aí, quando eu coloco essa condição aqui, do y0 ser igual a 2, ou seja, a função no zero ser igual a 2, isso aqui é chamado de problema de valor inicial, que é uma equação diferencial com uma condição a mais. Além de eu encontrar uma função cuja derivada satisfaz isso, por algum motivo eu quero que essa função no zero seja 2. Tá? Aqui eu não vou entrar nesse mérito agora, porque o nosso curso não é de equações diferenciais, mas você modela muitos problemas da realidade dessa forma. Tá? Às vezes, ao modelar os problemas, primeiro você, com o conhecimento que o problema te passa, a princípio o problema ele não te informa qual é a função que modela o determinado comportamento de um certo fenômeno que você quer modelar. Muitas vezes, o problema te informa como que a função que modela esse problema varia ao longo de um parâmetro. Por exemplo, pode ser o tempo. Como que, sei lá, se você ligar uma torneira aqui e você começa a medir o tanto de água que cai num instante pequeno de tempo, muitas vezes você não encontra direto a função que modela o volume de água que cai num determinado tempo de litros. O que você consegue fazer é medir a taxa de variação, o quanto varia ao longo do tempo essa queda de água. E aí você monta uma equação diferencial que modela esse problema, e aí sim, agora se você quer encontrar a função que modela o problema mesmo, você resolve essa equação diferencial. Tá? Eu não vou trazer um exemplo aplicado aqui agora, porque no curso de equações diferenciais vocês vão ver isso com grande abundância. Mas é só um exemplo de como que a gente pode usar o que nós fizemos agora para resolver uma simples equação diferencial. Porque olha só, quando eu digo que f' de x é igual a exponencial de x, lembra que... Então vamos resolver esse problema. Se eu definir g de x, por exemplo, igual a exponencial de x, para todo x real, observe que o que nós estamos dizendo é que a derivada de f é igual à derivada de g, certo? Para todo x real. Tá bom? Agora, o teorema anterior me diz o seguinte: se eu tenho uma função definida no intervalo aberto, e R é um intervalo aberto, o maior de todos, cuja as derivadas de duas funções coincidem, então essas duas funções diferem a menos de uma constante. Tá? Então, pelo teorema ou pelo corolário anterior, segue que f de x é igual a g de x mais uma constante c para algum c real, constante. Tá? E isso vale aqui para todo x real, essa igualdade aqui. Tá bom? Se eu não tivesse falado nada sobre essa condição inicial que eu quero, sobre a função, que no zero eu quero que ela dê 2, esse problema teria infinitas soluções. Tá? Seriam todas as funções da forma exponencial de x mais c, onde c é uma constante. Então qualquer função desse tipo seria uma solução dessa equação diferencial aqui. Mas quando eu imponho essa condição, agora eu tenho condições de dizer quem é essa constante c, de conseguir calcular efetivamente quem é a partir dessa condição aqui. Ó. Se o f de 0 é 2, então como o 2 é f de 0, e essa igualdade vale para todo x, em particular vale para o zero. Então isso aqui é g de 0 mais 2, certo? Agora o g de 0 é exponencial de 0. Então isso aqui é exponencial do zero mais 2. Então isso aqui é o quê? É 1 mais... Ah não, gente, desculpa, aqui é c, tá? Tô viajando, ó. Vamos devagar aqui. Tô induzindo vocês ao erro, tá? Vamos devagar.
Aqui, G de 0 mais C, tá? Eu não sei quem é C. Não sei da onde eu tirei da minha cabeça que C é 2. Eu quero descobrir quem é C, tá? Então, G de 0 é quem? Exponencial do zero, agora sim. Mais C, que é 1 mais C, tá? Então, 2 é igual a 1 mais C. Então, isso me retorna que, necessariamente, jogando um para o outro lado, o C tem que ser 2 menos 1, que é 1, tá bom? Então, a solução desse problema, ou dessa equação diferencial, é essa daqui, ó. F de x igual g de x, que é a exponencial de x, mais quem é a constante c? 1. Tá? Então essa é a função, a única solução dessa equação diferencial com essa condição inicial. Tá? Se você quiser tirar uma prova real, por exemplo, observe que a derivada dessa função, quem é? A derivada da exponencial de x é ela mesma, tá? Mas a derivada da constante 1 é zero, então só fica isso, certo? Então isso aqui é satisfeito. E quem é o f do zero? Vamos ver se dá 2. F de zero é exponencial de 0 mais 1, que é 1 mais 1, que é 2. Tá? Então, tá aí a prova real, que de fato essa função é a solução dessa equação diferencial com esse valor inicial, né, com essa condição inicial, e é a única solução, na verdade. Porque se você pegar uma outra qualquer, ela satisfaz isso e no fim das contas você conclui que ela vai ter que ser igual a exponencial de x mais 1, tá bom? Então, um exemplinho aí de resolvemos uma equação diferencial em cálculo 1, sem problema, tá? Resolvemos uma equação diferencial com uma condição inicial, tá bom, pessoal? Então, agora sim, vou dar de novo, só que vocês não viram da outra vez, porque não ficou gravado. Espero que vocês tenham se divertido muito na aula de hoje. Eu me diverti bastante, adorei falar do Teorema de Rho e do Teorema do Valor Médio. Vimos que tinham interpretações geométricas e físicas muito lindas, muito legais. E aí na próxima aula a gente continua dissecando mais um pouquinho a respeito do cálculo diferencial. Espero que vocês estejam gostando. Se você está achando legal, deixa aí nos comentários. Se você não está achando legal, me xinga aí nos comentários também, sem nenhum problema. Eu vou receber as críticas sem nenhum problema, tá? Eu falei brincando, não xinga não, porque não é legal, né? Mas você pode deixar uma crítica sem nenhum constrangimento. Bom, um bom dia, uma boa tarde para todo mundo, boa noite, se você estiver assistindo à noite. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tomara que esteja gravando. Graças a Deus, tá gravando. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.